Fala, meus anjões, eu sou a Carolis e, caso você não saiba, eu sou au pair nos Estados Unidos. Então hoje eu vim contar, a pedido de ninguém, eu só queria contar mesmo, como eu decidi virar au pair nos Estados Unidos. Esse é um vídeo da minha história, entendeu? De como as coisas aconteceram na minha vida. Eu não vou ser específica em como virar au pair e como é o processo de au pair e quanto custa o au pair. Esses são tópicos que não vão entrar aqui, senão esse vídeo vai ficar gigantesco. E a intenção é ser um videozinho ali, rapidinho, sobre como eu vim parar nos Estados Unidos. Vou ter que contextualizar o vídeo, vai ter história, tá? Senta aí e se acalma que você vai entender. Tem que entender tudo, porque tudo é importante nessa história. Pra começar, eu nunca tive o sonho de ser au pair e a vontade e... ai, vou me planejar para ser au pair. Não. Tinha muita vontade de morar em outro país, de conhecer outro país e até pensei que fazer o au pair seria uma boa oportunidade. Mas o meu sonho sempre foi fazer um intercâmbio de estudos, né? Mas sempre foi muito caro e eu não tinha condição de pagar. A minha história, na verdade, começa com a minha irmã. Ela decidiu ser au pair em 2019, final de 2019, e no começo de 2020 ela embarcou para os Estados Unidos para ser au pair. Em 2020 eu tinha começado a faculdade, eu tinha acabado de passar para a UFPR, depois de vários anos estudando, né? Então eu estava vivendo este sonho na minha vida. 2020 foi o ano do caos, então a pandemia começou. Isso significa que eu tive 2 semanas de aulas presenciais, daí eu comecei a ter aulas online. Eu entrei na faculdade, eu demorei muito tempo pra passar, né, eu tinha esse sonho da faculdade e eu fiquei extremamente frustrada com tudo, acho que todo mundo ficou, né, não é uma coisa exclusiva minha, mas todo mundo ficou meio frustrado com a pandemia, né, eu tava bem frustrada ali com estudo online e eu nunca fui das melhores pessoas da online, enfim, e eu estava meio chateada, né, com a situação, mas não tinha muito o que fazer. Na metade de 2021, minha irmã me liga, né, perguntando se eu queria ser au pair. Ela estava acabando o 2º ano de au pair, ela ficou os 2 anos com a mesma família, e ela me ligou perguntando se eu tinha, se eu queria fazer, porque a família dela ia começar a procurar por outra au pair. Eu falei que não tinha planos para a faculdade nem nada, né. Aí tudo bem, minha irmã seguiu a vida dela de au pair, eu segui minha vida ali de estudar e tudo. Novamente, no comecinho de 2022, bem ali por janeiro, minha irmã me liga de volta e pergunta mais uma vez: Ana, você quer ser au pair da minha família? Porque eles ainda estão procurando. E se você quer ser, então você fala agora, porque eles já estão vendo outra pessoa, entendeu? Então você não vai ter outra oportunidade. Eu falei: sim. Tipo assim, você tem que decidir agora, entendeu? Se você quer ou se você não quer. E eu falei sim. Tipo assim, do nada, completamente aleatoriamente, eu já tava com essa ideia na cabeça desde um dia anterior, porque eu tinha ido num almoço com uns amigos do meu pai, né? A gente se reuniu pra almoçar ali e na mesa surgiu esse negócio do au pair de intercâmbio. O filho dos amigos do meu pai, ele fez vários intercâmbios, então tava surgindo essa oportunidade ali e eu fiquei pensativa de um dia pro outro. E aí coincidiu num dia a gente ter falado disso, no outro dia minha irmã ter me ligado de volta perguntando se eu queria ser au pair. E eu decidi, tipo assim, literalmente na mesma hora. Ninguém acreditava, entendeu? Ninguém achou que eu ia aceitar. Minha mãe tava do meu lado, ela ficou tipo: eu não imaginei que você ia aceitar mesmo. Foi no sábado, dia, não lembro o dia, mas foi um sábado de janeiro. No domingo, um dia depois, minha irmã falou: a minha Rocha Família quer falar com você. E eu assim, né? Meu Deus, não tô preparada, não tenho inglês bom, não me preparei pra esse momento, porque não é como se eu tivesse passado meses e meses estudando inglês, me preparando e com a mentalidade de que eu ia ser au pair, porque eu simplesmente decidi da noite pro dia. Eu fiquei muito nervosa, de verdade, assim. Eles me ligaram e daí estavam os dois, né, e a minha irmã tava do lado também ali pra ajudar, e daí a gente conversou por uns 50 minutos. Tinha certeza que eu queria ir ou não, que eu podia pensar sobre isso, porque eu ia ter que parar minha faculdade, depois pra voltar pra faculdade ia ser mais complicado. Então eles estavam muito preocupados comigo, mas eles queriam muito que eu fosse. Eles me deram uns dias pra pensar sobre isso, mas eu meio que já tinha na cabeça que eu ia, entendeu? Que eu dar essa oportunidade, porque eu acredito que tem oportunidades na nossa vida que a gente tem que pegar, né? E essa eu acredito que tenha sido uma delas. Eu passei 3 anos da minha vida, 4 anos, o ensino médio inteiro, tudo me preparando pro vestibular, então eu acredito que eu tava muito nessa bolha. E esse era um momento perfeito pra eu ter novos caminhos na minha vida, assim, abrir um pouco mais a minha cabeça. Então a gente conversou no domingo, né? A gente teve essa ligação no domingo.
Quinta-feira, eu respondi pra eles dizendo que eu tinha certeza que eu queria ir, que eu pensei, enfim, fez o maior questão, falando de todos os motivos que eu queria ir. E aí eles, beleza, então vamos começar o processo. Eu fiz as coisas invertidas. Porque quando você é au pair, primeiro você vê uma palestra, completa o application, aí você coloca todos os documentos que você precisa lá, entendeu? E daí você conversa com as famílias, é um rolê gigantesco. Eu pulei, né, toda essa parte e fui direto pra família. Depois de quinta-feira eu comecei então meu processo. Comecei assistindo a palestra que eu tinha que ver, comecei a preencher meu application e tudo, colocar minhas referências. Eu tive que ir no médico, eu tive que pedir atestado físico e mental que eles pedem lá. Enfim, eu tive que fazer várias coisinhas. Isso levou alguns dias. Eu demorei cerca de 1 ou 2 semanas pra ficar online no site. Mas eu fiquei online num dia. E daí no mesmo dia eles já me mandaram a solicitação e eu já aceitei. Então foi tipo tudo junto ali, né? E a gente continuou conversando por mensagens, e-mail, enfim, e tudo. E aí eu continuei correndo atrás de alguns documentos que eu podia pôr depois do match, que não tinha problema. E fui atrás do meu visto. Eu comecei todo o processo pra fazer o visto. Você preenche no site, aí você vai lá e paga a taxa, marca o dia e beleza. Só que presta atenção no rolê da história. A minha irmã morou 2 anos com essa família em Chicago. E aí ela conheceu um americano e em outubro de 2021 ele pediu ela em casamento. Ela marcou o casamento para depois que o programa de au pair dela acabasse, em março. Eu comecei meu processo em janeiro de 2022. E em fevereiro de 2022 eu ia viajar para os Estados Unidos pro casamento dela, né? Fazia 2 anos que eu não via ela. No fim de fevereiro ali, 26, alguma coisa assim, eu fui pros Estados Unidos. E durante o processo, você também precisa fazer o curso de au pair. Antes de fazer o visto, eu esqueci essa parte. Antes de fazer o visto, você precisa fazer o curso de au pair. Eu tava ali tentando marcar meu curso de au pair pra fazer, porque eu queria fazer o curso e fazer o visto antes de eu ir viajar pros Estados Unidos, pro casamento dela, pra ver se eu já conseguia já entrar no país sendo au pair. Mas acaba que não ia dar certo, ia ser muito complicado, porque caso você não saiba, quando você entra com visto de turista, você tá como turista, quando você entra com visto de au pair, você tá como au pair, né? Então ia ser um pouco confuso ali, não deu certo. Eu fiz o meu curso de au pair enquanto eu estava viajando para os Estados Unidos. A semana inteira do casamento dela foi a semana do curso que eu tinha que fazer, senão eu não conseguia marcar o visto. A minha vida foi uma loucura nesse período, porque eu tava fazendo o curso enquanto eu tava nos Estados Unidos. E aí eu voltei dia 7 de março, eu voltei dos Estados Unidos pro Brasil de volta, né? E dia 16 de março eu fui pra São Paulo pra fazer meu visto. Tirei meu visto dia 17 de março e aí, dia 31 de março, eu já estava embarcando para os Estados Unidos. Então, foi assim, uma loucura. Fui, voltei, foi um mês de viagem, foi... Nossa, eu não sei como eu sobrevivi. Eu passei 2 meses no processo para ser au pair. E até que foi um processo rápido, mas depende muito da pessoa, né? E como eu já tinha família e tudo, e eu só precisava mesmo fazer todos os processos, eu fiz o mais correndo possível. Eu também já tinha tudo que eu precisava, já tinha as referências, eu já tinha a carteira de motorista, eu já tinha o passaporte, eu tinha tudo. Inclusive, o ano anterior, 2021, no fim de 2021, eu tive que renovar o meu passaporte, porque ele já ia vencer. E foi muito assim, na hora, sabe? Porque senão ia ser mais uma coisa pra mim. Então, acho que tudo aconteceu perfeitamente como tinha que acontecer. Embarquei dia 31 de Curitiba pra São Paulo pra Houston e Houston pra São José, que era onde a minha host family tava morando, a mesma host family da minha irmã, né? Ela foi a primeira au pair deles, eu fui a segunda au pair deles. Ela passou 2 anos com eles e eu passei 1 ano com eles. Quando eu cheguei, eles tinham acabado de se mudar pra Monterrey, que fica na Califórnia, que é tipo do outro lado do país. E foi assim que a minha vida mudou de um dia para a noite, uma loucura. Foi tudo muita correria, foi tudo muito do nada. Então é muito engraçado porque eu não contei pra ninguém que eu ia ser au pair até 1 semana antes da minha viagem, que foi quando o meu visto foi aprovado, porque eu não gosto de falar as coisas para as pessoas antes de acontecer. Então eu esperei meu visto ser aprovado pra falar que eu ia sair do país. Só minha família sabia e os meus amigos mais próximos sabiam. Só eles sabiam, o resto dos meus amigos não fazia a menor ideia. Então foi tipo assim, estou indo para os Estados Unidos daqui um mês para viajar, para morar.
Caso vocês tenham perguntas sobre qualquer coisa, podem deixar nos comentários, tá? Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho pra acompanhar isso. E também estou pensando em fazer um vídeo falando de como eu decidi mudar, né, de família. Por que eu decidi mudar de família, o que aconteceu, né? Spoiler, não aconteceu nada demais, tá? Amo minha Host Family, minha primeira Host Family. Amo minha segunda Host Family também. Tive ótimas Host Families, eu tenho muita sorte. Na verdade, eu tenho muito Deus na minha vida, porque eu tive ótimas famílias. Mas isso é um assunto para um vídeo separado, então provavelmente eu vou vir aqui contar o que aconteceu e como foi todo o processo de extensão do au pair, tá? Se vocês queiram, também gravo um videozinho mais explicativo sobre o au pair e quanto que custa e o que você precisa fazer e tudo. Apesar de que eu acho que você consegue encontrar facilmente esse tipo de conteúdo aqui. É isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima.